Você já notou quanto barulho há em sua cabeça quando você tenta entender o que ele realmente sente? Esse interminável diálogo interno que disseca cada palavra dele, cada pausa, cada mensagem. Você relê as conversas, procura por significados ocultos, tenta pesar em uma balança invisível o calor e o distanciamento dele. Esse processo, essa corrida exaustiva por certeza, transforma sua vida em um romance policial, onde você é a investigadora e o coração dele é a cena do crime que precisa ser desvendada. Você vive em uma densa névoa emocional. Passa os dias analisando, comparando, construindo teorias. Se ele disse isso, então significa. Se ele não ligou, então significa. E aquela vez que ele olhou para mim, mas que olhar foi aquele? Esse barulho não apenas cansa, ele esgota, ele faz você duvidar não só dele, mas de si mesma, da sua intuição, do seu valor. Relacionamentos que deveriam ser uma fonte de vida se transformam em uma tarefa intelectual complexíssima, em uma equação com muitas incógnitas. E quanto mais você tenta resolvê-la, mais longe fica da resposta, mais perdida você se sente. Mas e se eu te dissesse que você está procurando no lugar errado? E se toda essa acrobacia mental for apenas uma forma de fugir da verdade que sempre esteve bem na sua frente? E se a resposta não estiver no que pode ser dito, escrito ou prometido, não no que é tão fácil de falsificar, mas no que existe além das palavras, no espaço onde a alma não sabe mentir? E se a resposta estiver nos olhos dele? Não, espere. Não se apresse em descartar a ideia. Não se trata de conselhos banais de revistas femininas, nem de decifrar a linguagem corporal. Trata-se de algo muito mais profundo, de algo que o grande psicólogo Carl Jung chamaria de janela para o inconsciente. Não é sobre ler mentes, é sobre sentir a verdade. Há um momento em que o olhar de um homem deixa de ser apenas um olhar. Ele se torna um portal, um evento silencioso, quase imperceptível, no qual a alma dele, talvez pela primeira vez, decide se mostrar. E nesse momento, se você souber para onde olhar, poderá ver tudo. Não o que ele quer te mostrar, mas quem ele realmente é. Você pode sentir o nascimento do apego muito antes que ele mesmo encontre palavras para isso. Nós embarcaremos em uma jornada para além da lógica, para o mundo dos símbolos e arquétipos. Eu vou te mostrar como aprender a distinguir um olhar vazio e social de um olhar no qual nasce uma conexão. Como ver quando a alma dele reconhece em você algo familiar. E como entender quando o olhar dele não fala de amor, mas da fome de sua própria sombra. Esse conhecimento mudará tudo, porque quando você aprender a ler o silêncio dos olhos dele, o barulho em sua cabeça finalmente se acalmará. E nesse novo silêncio, você ouvirá não apenas a verdade dele, mas também a sua própria. Vamos deixar de lado tudo o que te ensinaram. Todos esses esquemas simplificados. Se olha por muito tempo, está apaixonado. Se as pupilas estão dilatadas, ele te deseja. Tudo isso é superfície, casca. Um homem, especialmente um homem criado em uma cultura onde a vulnerabilidade é equiparada à fraqueza, aprende a dominar sua máscara com maestria. Suas palavras podem ser calorosas, seu sorriso, desarmante, mas o olhar. O olhar é a última coisa que se submete ao controle consciente. Carl Jung ensinava que a psique humana tem múltiplas camadas. E o que vemos na comunicação cotidiana é apenas a camada mais superficial, que ele chamava de persona. A persona é a máscara social, o papel que uma pessoa desempenha para ser aceita na sociedade. É o cara legal, o profissional de sucesso, o interlocutor charmoso. E essa máscara também tem seu próprio olhar. Vamos chamá-lo de o olhar da persona. Você conhece esse olhar. Ele é educado, é correto. Pode até ser caloroso e interessado. O homem olha para você, ele ouve, acena com a cabeça, sorri, mas se você olhar mais fundo, sentirá. Um vazio. Ele olha, mas não vê. Seu olhar desliza sobre você, como sobre uma bela superfície, sem penetrar. Ele vê em você uma função, uma mulher atraente, uma companhia agradável, uma parceira em potencial para satisfazer suas necessidades sociais ou físicas. Esse olhar avalia, classifica,
mas não se conecta. É como o olhar de alguém que admira uma pintura em um museu. Pode apreciar a composição e as cores, mas não entra em diálogo com a alma do artista. Quando você percebe esse olhar em si mesma, pode se sentir bonita, desejada, mas no fundo da alma permanece sozinha. Porque não houve contato. Ele se comunicou com a sua máscara, não com você. Agora imagine algo completamente diferente. Um momento que talvez já tenha acontecido em sua vida, mas você não deu importância. Vocês estão conversando, ou talvez apenas no mesmo ambiente, e de repente você sente o olhar dele. E ele é diferente. Não desliza. Ele para. Ele penetra. Nele não há avaliação, nem desejo, nem ritual social. Nele há uma pausa, um silêncio, como se o mundo inteiro tivesse congelado por um segundo. Ele olha para você como se a estivesse vendo pela primeira vez. Como se estivesse tentando enxergar algo não em seu rosto, mas por trás dele. Isso é o que chamaremos de o olhar das profundezas. Esse olhar não vem da persona. Ele vem daquelas camadas da psique que não são controladas pela vontade, do inconsciente. Jung diria que nesse momento um portal se abre. É a alma dele, seu verdadeiro eu, que espia para fora para tocar o seu. Esse olhar costuma ser breve. O homem pode se assustar com essa vulnerabilidade e se esconder imediatamente atrás de sua máscara, sorrindo sem graça ou desviando o olhar. Mas esse instante é decisivo. É o primeiro e mais certo sinal de que começou o processo que chamamos de apego. Por que esse olhar é tão importante? Porque é involuntário. É um reflexo da alma. Acontece quando algo em você ressoa com algo profundo dentro dele. Quando o inconsciente dele reconhece no seu inconsciente algo familiar, algo vital. Ainda não é amor no sentido usual. É algo mais antigo e fundamental. É um chamado à totalidade. O olhar da persona pode durar horas, mas te deixa vazia. O olhar das profundezas pode durar apenas um segundo, mas te preenche por completo. Ele diz sem palavras: eu te vejo, não suas roupas, não seu penteado, não seu papel. Eu vejo você. E quando você sentir essa diferença uma vez, nunca mais a confundirá. Você deixará de procurar confirmação em palavras, porque a receberá em um nível onde a mentira é impossível. Essa diferença é a chave. Quando um homem começa a te olhar das profundezas, significa que você deixou de ser para ele apenas um objeto no mundo exterior. Você se tornou um evento em seu mundo interior. E esse evento é irreversível. A partir desse momento, ele já está apegado. Então, estabelecemos que existe um olhar especial, o olhar das profundezas, que sinaliza o início de um verdadeiro apego. Mas aqui começa o mais interessante e o mais complexo. Para entender todo o poder desse fenômeno, precisamos mergulhar em um dos conceitos mais belos e misteriosos de Carl Jung, o ensinamento sobre a ânima. Tente imaginar, dentro da psique de cada homem, em suas camadas mais profundas, vive uma imagem feminina inconsciente. Não é a memória de sua mãe ou de ex-namoradas, embora elas contribuam com seus traços. É uma imagem arquetípica inata da mulher, sua mulher interior. Jung a chamou de ânima. A ânima não é apenas uma fantasia, é uma parte viva e ativa de sua alma. Ela é a personificação de sua capacidade para relacionamentos, sua intuição, sua conexão com a natureza, com a arte, com sua própria alma. Em muitos homens em nosso mundo, essa parte interna é reprimida, não consciente. Ela está em silêncio. E o homem se sente incompleto, desconectado de algo vitalmente importante, sem entender o que. Agora imagine o que acontece quando ele encontra você. Se algo em você, sua energia, seu riso, sua tristeza, sua mente, sua bondade, ressoa com a imagem de sua ânima oculta, acontece algo semelhante a uma explosão química. O inconsciente dele reconhece em você sua parte perdida, e ele, sem se dar conta, projeta as imagens de sua ânima em você. Este é o mecanismo do que chamamos de amor à primeira vista ou conexão instantânea. Ele não se apaixona tanto por você, a mulher real com suas qualidades e defeitos.
Ele se apaixona pelo seu próprio reflexo em você, por aquela parte de sua alma que ele finalmente encontrou no mundo exterior. Essa projeção possui uma força colossal. Ela o captura, o cega, preenche sua vida de sentido. E é precisamente essa projeção que colore seu olhar com aquela profundidade de que falamos. Quando ele te olha com o olhar de apego, ele não vê apenas você. Ele vê a salvação. Ele vê a promessa de totalidade. E esse processo se manifesta em vários tipos de olhar que você pode aprender a distinguir. O primeiro é o olhar de reconhecimento. É aquele primeiro olhar, breve, mas penetrante. Nele não há simples curiosidade. Nele se lê o choque do reconhecimento. Imagine que você carrega a vida inteira no bolso a chave de uma fechadura desconhecida e, de repente, vê a porta na qual ela se encaixa perfeitamente. É isso que ele sente. Seus olhos dizem: "Ah, aí está você. Eu não sabia que estava te procurando, mas agora que te encontrei, entendo que sempre te procurei." Nesse olhar há uma nota de surpresa e uma predestinação quase mística. Ele olha para você como se já se conhecessem em outra vida. É a ânima dele falando através dele, reconhecendo em você seu recipiente vivo. Esse olhar o desarma também, por isso ele frequentemente tenta escondê-lo. O segundo é o olhar de reflexo. Quando o choque inicial passa e a projeção se fixa, o olhar muda. Ele se torna mais suave, mais quente, e nele aparece o que os homens mais temem mostrar: a vulnerabilidade. Quando ele olha para você, suas barreiras de proteção caem. Ele olha para você, mas na verdade está olhando para um espelho no qual se reflete a parte mais terna e sagrada de sua alma. Seu olhar parece dizer: perto de você eu posso ser eu mesmo. Não preciso fingir ser forte. Você pode notar como seus olhos ficam levemente úmidos, ou como se suavizam nos cantos. É um sinal seguro de que ele te deixou entrar em seu santuário interior. Ele não tem mais medo de que você veja sua fraqueza, porque sua alma já confia na sua. Ele vê em você não apenas uma mulher, mas a guardiã de sua totalidade. O terceiro é o olhar de fascínio. Esse olhar aparece em momentos de calma, quando vocês estão simplesmente próximos. Ele pode olhar para você enquanto você está ocupada com algo e não o vê. E se de repente você levantar os olhos, pegará esse olhar. Ele estará te olhando por um longo tempo, um pouco perdido, com um leve sorriso, como se não pudesse acreditar na sua sorte. Ele está fascinado. Ele está embriagado por sua projeção. Nesse momento, sua consciência tenta compreender o poderoso processo inconsciente que está acontecendo com ele. Ele não consegue entender completamente por que você o afeta tanto, por que ao seu lado o mundo se torna mais brilhante. Seu olhar diz: o que você está fazendo comigo? Eu não entendo, mas não quero que isso acabe. É um olhar de aceitação total e incondicional. Ele admira não a sua beleza, mas o milagre que você é para a alma dele. Quando você vê esses três tipos de olhar, reconhecimento, reflexo e fascínio, pode ter certeza, o processo começou. O homem já está profundamente apegado. Sua alma, através de seu olhar, te diz a verdade mais importante. Eu vejo em você o que me torna inteiro. Essa conexão não tem nada a ver com lógica, status social ou aparência. É a química das almas. E tal apego, nascido da projeção da anima, é uma das forças mais poderosas na vida humana. Mas como toda grande força, ela carrega não apenas um dom, mas também um enorme perigo. Agora que tocamos a luz, devemos ter a coragem de olhar a escuridão nos olhos, porque seria um equívoco perigoso pensar que todo apego forte é uma bênção. A psicologia junguiana é honesta e às vezes cruel em sua veracidade, e ela nos diz que toda pessoa, além do lado luminoso, também tem uma sombra. A sombra é nosso porão pessoal. É o depósito de tudo o que negamos em nós mesmos, o que consideramos ruim, inaceitável. São nossos medos reprimidos, nossa ganância, nossa raiva, nossa inveja, nossa sede de poder e controle. Todos têm uma sombra, e quando um homem não está ciente de sua sombra, não trabalha com ela, ela começa a governar sua vida clandestinamente.
E o pior é que ela também é capaz de se projetar. E ela também é capaz de criar um apego incrivelmente forte. Se o apego nascido da ânima busca a totalidade, o apego nascido da sombra busca preencher um vazio. É um apego de fome, não de abundância. E essa fome também se reflete no olhar. Você deve aprender a distinguir o olhar que vem da alma do olhar distorcido pela sombra. Porque o segundo, embora pareça paixão, sempre leva à destruição. O primeiro olhar sombrio é o olhar de posse. Ele também pode ser intenso, fixo, ininterrupto. Mas nele não há suavidade nem vulnerabilidade. Nele há tensão, predação. Ele não olha para você como um milagre, mas como um troféu desejado que precisa ser capturado. Seus olhos não dizem eu te vejo, mas eu te quero. É um olhar que despe, que se apropria, que coloca uma marca invisível de minha. Ele não vê em você uma alma, mas um belo objeto que deve saciar sua fome, sexual, emocional, de status. Quando você sente esse olhar sobre si, pode sentir excitação, até mesmo tesão, porque ele apela aos instintos. Mas se você se ouvir, sentirá também outra coisa. Ansiedade. A sensação de estar sendo colocada em uma jaula, mesmo que dourada. É um olhar que promete paixão, mas que no final leva ao controle e ao ciúme. O segundo olhar sombrio é o olhar de idealização. Este é, talvez, o mais traiçoeiro dos olhares sombrios, porque é muito fácil confundi-lo com o olhar de fascínio. Ele te olha com admiração, com adoração. Ele te coloca em um pedestal. Ele te diz que você é a perfeição, uma deusa, um ideal. Mas nesse olhar não há verdade. Ele não vê você, a pessoa real. Ele vê sua própria imagem idealizada que ele projetou em você. E ele exige que você corresponda a essa imagem. Seus olhos dizem, você é a minha perfeição e não ouse me decepcionar. Enquanto você desempenhar esse papel, ele te carregará nos braços. Mas basta você mostrar uma imperfeição, cansaço, raiva, uma opinião própria, e sua adoração se transformará instantaneamente em fúria e decepção. Esse olhar não te aceita. Ele te usa como uma tela para seu cinema interno. É um apego a uma ilusão, e inevitavelmente se quebra contra a realidade, ferindo a ambos. O terceiro olhar sombrio é o olhar de carência. Esse olhar vem da parte mais ferida e infantil da sombra. Nos olhos dele você não verá admiração nem desejo de possuir. Você verá uma necessidade desesperada e sem fundo. É o olhar de um cachorrinho abandonado, o olhar de um órfão. Ele te olha com súplica. Seus olhos gritam, salve-me, adote-me, seja minha mãe, preencha meu vazio. Ele se apega a você não como uma mulher, mas como um recurso que deve remendar seus buracos na alma. Ele se agarrará a você, exigirá atenção constante e confirmação de amor. No início, isso pode lisonjear seu instinto materno. Você pode se sentir necessária e importante, mas muito em breve sentirá um cansaço mortal. Você perceberá que isso não é um relacionamento, mas um trabalho de salva-vidas em tempo integral. É um olhar que não preenche, mas suga toda a sua energia vital. Portanto, seja extremamente atenta. A sombra é astuta. Ela sabe mascarar a posse como paixão, a idealização como amor e a carência como sensibilidade. Quando você vir esses três olhares, o olhar de posse, o olhar de idealização e o olhar de carência, saiba que diante de você está um homem apegado não a você, mas à sua própria ferida. Ele não vê em você uma parceira, mas um remédio. E um remédio é usado enquanto funciona, e depois é descartado. Tal apego não é um caminho para a união, é um caminho para a codependência, para uma prisão emocional, onde você estará condenada a salvar, a corresponder ou a se submeter. E o preço por esse amor é sua própria alma. Reconhecer esse olhar sombrio significa ver o perigo a tempo e se preservar. Mas será que tudo é tão sem esperança? Estamos condenados a escolher entre o olhar indiferente da persona e o olhar perigoso da sombra? Não. Existe um terceiro caminho. E ele nos leva à forma mais madura, mais rara e mais curativa de apego. É o apego que surge em um homem psicologicamente íntegro. Um homem que, como diria Jung,
Caminha corajosamente pelo caminho da individuação, o caminho de se tornar ele mesmo. Este homem já esteve em seus porões. Ele encontrou sua sombra, ele a reconheceu, em vez de projetá-la nos outros. Ele está em diálogo com sua ânima. Ele a respeita, em vez de procurá-la desesperadamente em cada mulher. Ele não busca em você salvação ou o preenchimento de vazios, porque ele mesmo trabalha em sua própria integridade. E o olhar dele? O olhar dele é completamente diferente. Ele não prende, ele liberta. Vamos analisar suas características. A primeira e principal é o olhar de presença. Quando um homem assim olha para você, você sente uma presença absoluta, 100%. Sua mente não está vagando por aí. Ele não está te avaliando. Ele não está tentando impressionar. Ele simplesmente está, aqui e agora, com você. Seu olhar é calmo, claro, aberto e livre de tensão. Ele vê você de verdade, cansada ou alegre, em um vestido bonito ou em roupas de casa, com a luz de sua alma e com as sombras de seus medos. E ele não desvia o olhar. Ele não tenta te consertar, te melhorar ou te mudar. Seu olhar diz: eu vejo você por inteiro e eu fico. Esta é uma experiência incrivelmente curativa, porque ao lado de tal olhar você pode finalmente expirar e parar de fingir. Você pode ser você mesma. O segundo é o olhar de aceitação. Em seus olhos não há julgamento nem expectativas ocultas. Há uma aceitação profunda e silenciosa. Ele não te coloca em um pedestal, porque sabe que você é uma pessoa real, não uma deusa. Mas ele também não tenta te usar para suas necessidades, porque ele mesmo aprende a satisfazer suas próprias necessidades. Seu olhar é desprovido de fome. Ele te olha a partir da abundância, não da falta. Esse olhar diz: você pode ser qualquer coisa. Seus sentimentos têm o direito de existir. Seus limites são importantes. Ao lado de tal aceitação, você começa a florescer, porque se sente completamente segura. Você pode crescer, mudar, cometer erros e saber que a aceitação dele não desaparecerá. O terceiro é o olhar de igualdade. Um homem íntegro olha para você como uma igual. Não de cima para baixo, como um objeto de posse. Não de baixo para cima, como uma salvadora. Ele olha diretamente. Em seu olhar lê-se um profundo respeito pelo seu mundo separado e soberano. Ele não quer te absorver ou se dissolver em você. Ele quer estar ao lado. Ele valoriza sua força, sua mente, seu caminho. Seu olhar diz: nós somos dois mundos diferentes, dois universos, e o milagre é que podemos nos tocar, enriquecendo um ao outro, mas sem nos perdermos. Este é um olhar que não cria dependência. Ele cria uma parceria, uma união de duas personalidades livres que escolhem estar juntas. Aqui está ele, o olhar mais raro e mais valioso. O olhar de presença, o olhar de aceitação e o olhar de igualdade. Ele não grita paixão como o olhar da sombra. Ele não promete contos de fadas como o olhar da anima em sua projeção pura. Ele é silencioso, é calmo, e ele não diz: eu preciso de você para viver. Mas minha vida se torna imensuravelmente mais rica quando você está por perto. Este é o olhar do amor verdadeiro e maduro, um amor que não aprisiona, mas dá asas. E encontrar tal olhar é o maior dos presentes. Mas para encontrá-lo, primeiro é preciso fazer algo você mesma. Falamos tanto sobre ele. Aprendemos a ler seus olhos, a penetrar em sua alma, a distinguir a luz de sua ânima e a escuridão de sua sombra. Mas agora chega o momento mais importante e decisivo de nossa conversa. O momento em que devemos virar o espelho. Porque a questão principal não é como ele olha. A questão principal é como você olha. O que você procura nos olhos dele? Pense nisso honestamente, agora mesmo. Quando você olha atentamente para um homem, o que realmente quer ver lá? Você está procurando a confirmação de sua beleza, de seu valor? Está procurando um olhar que te diga: você é digna de amor? Ou está procurando a salvação de sua solidão, de seu vazio interior? Está procurando um olhar que te prometa: eu levarei sua dor embora? Jung dizia que assim como um homem tem uma mulher interior, a ânima, uma mulher também tem um homem interior, o ânimos. É a sua imagem masculina inconsciente.
E você a projeta da mesma forma nos homens ao seu redor. E se o seu ânimo interior for distorcido, se for composto por imagens de um pai autoritário que deve proteger, ou de um belo príncipe que deve salvar, então é exatamente isso que você procurará. Seu próprio olhar será um olhar de carência. E pela lei inexorável da ressonância, esse olhar atrairá para você homens com um olhar sombrio. Esta é uma verdade cruel, mas libertadora. Nós atraímos o que somos em um nível profundo. Se você olha para o mundo com o olhar de uma vítima, encontrará repetidamente o olhar de posse. Se você olha com o olhar de uma órfã, será um ímã para o olhar de carência. Se você desesperadamente quer ser perfeita para ser amada, atrairá homens com o olhar de idealização, que primeiro a colocarão em um pedestal e depois, inevitavelmente, a derrubarão. Sua realidade externa é apenas um espelho da sua realidade interna. Então, o que fazer? Parar de olhar para os homens? Não. Começar a olhar para si mesma. Começar aquele mesmo caminho da individuação do qual falamos. Olhar para a sua própria sombra. Que partes de si mesma você nega? Sua raiva? Sua força? Sua independência? Começar um diálogo com seu ânimos. Parar de esperar que um homem te dê o que você deve dar a si mesma. O sentimento de segurança, a sensação de valor, o direito de ser você mesma. Quando você começar este trabalho interno, seu olhar começará a mudar. De faminto, ele se tornará preenchido. De suplicante, se tornará doador. De buscador, se tornará vidente. Você deixará de procurar nos olhos dele a resposta para a pergunta: eu sou digna? Porque você saberá a resposta. E então um milagre acontecerá. Você começará a ver claramente. Você distinguirá instantaneamente os jogos sombrios do sentimento genuíno. O olhar de posse não causará em você tremor, mas o desejo de se afastar. O olhar de carência, não pena, mas compaixão à distância. Esta parte da nossa jornada te entrega a chave principal. Ela te desloca da posição de observadora passiva para da posição de criadora ativa de sua realidade. Deixe de ser apenas uma analisadora dos olhares dele. Torne-se a dona do seu. Mude seu mundo interior, e você não só começará a ver os olhares dos homens de forma diferente, como começará a atrair para sua vida olhares completamente diferentes. Você deixará de ser um ímã para sombras alheias e se tornará um farol para pessoas íntegras. Porque o olhar de presença só pode encontrar um olhar igualmente presente. A igualdade só é possível entre iguais. Percorremos um longo caminho juntos. Começamos com o barulho das dúvidas em sua cabeça e chegamos ao silêncio do olhar no qual a alma se reflete. Aprendemos a ver a diferença entre a máscara vazia da persona e o portal vivo para o inconsciente. Vimos como a projeção brilhante da ânima gera o apego e como a projeção escura da sombra o transforma em uma prisão. Descobrimos como pode ser o olhar calmo e claro de um homem íntegro. E o mais importante, entendemos que tudo começa com o nosso próprio olhar, que a chave para encontrar o amor verdadeiro é parar de procurá-lo fora e começar a cultivá-lo dentro. O olhar não é apenas um sinal de simpatia, é um diálogo de almas. É uma ponte invisível pela qual podem ser transmitidas tanto a energia curativa da aceitação, quanto o veneno do controle e a fome da carência. Agora você conhece essa linguagem. Você não está mais cega. Você não vagará mais na névoa das suposições, tentando decifrar palavras e ações. Bastará um instante, um olhar profundo, para sentir a verdade. Mas o objetivo final deste conhecimento não é analisar eternamente o outro, mas um dia encontrar um olhar ao lado do qual a análise se torne desnecessária. A verdadeira e madura conexão não é quando ele olha para você e você para ele. É quando ambos, duas pessoas íntegras e livres, estão ombro a ombro e olham na mesma direção, criando seu mundo em comum. Este é o resultado do encontro de dois olhares, preenchidos de presença, aceitação e igualdade. E tal união vale a pena percorrer todo este caminho de autoconhecimento. Se esta mensagem te ajudou a ver algo novo, não apenas nos olhos dele, mas nos seus próprios, se acendeu dentro de você
uma faísca de desejo de olhar mais fundo, tanto nos outros quanto em si mesma. Não a deixe apagar. Compartilhe este vídeo com aquela mulher para quem você sente este conhecimento é necessário agora. Deixe um comentário e conte qual olhar você encontrou com mais frequência em sua vida e qual você deseja encontrar. Isso é importante. E claro, inscreva-se para continuar esta jornada em profundidade conosco. Porque aqui aprendemos não apenas a procurar o amor, mas a nos tornarmos aquelas que são capazes de recebê-lo e preservá-lo.